Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um PVCast, o podcast do Paulo Vieira, sempre trazendo conteúdo, sempre trazendo jogo de gente grande, conversando com pessoas que fazem diferença, pessoas que têm uma história, que têm êxito, que têm o que ensinar para mim e o que ensinar para você. E hoje eu trago aqui meu parceirão, Júnior Moraes, hoje atacante do Corinthians, com uma história mega power, uma história de, vou dizer, de sobrevivência, né? De sobrevivência na guerra da Ucrânia, de escape da guerra da Ucrânia, né? Com uma história linda lá. E nós vamos conversar sobre muitas coisas, sobre a carreira dele, onde tudo começou, quais foram os grandes desafios dele no Brasil, como é que ele fez para entrar, o que estava na mente dele quando ele começou, o que estava na mente dele em cada etapa da sua jornada, tá? Até quando ele teve que vir da Ucrânia na explosão da guerra lá em Kiev, né? Rússia invadindo a Ucrânia, aquilo tudo que a gente sabe. Então, amigo, a mesa agora está grande, eu não consigo chegar. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui. Paulo, que honra estar aqui. Opa, amigo. Obrigado pelo convite. Esse é um momento da minha vida que eu marco um xizinho dos objetivos e sonho. É estar aqui com você. Ô, irmão. Frente a frente. Gratidão pelo convite. Que honra. E eu tive com ele, furei, tive uma demanda. Pense meu constrangimento. Porque ele é um príncipe educado, honroso, né? Furar qualquer pessoa é ruim. Agora, furar com um príncipe de honra, de respeito, de dedicação, de humildade, ele é tudo isso. Eu não sabia nem onde botar minha cara naquele dia lá no aniversário do André Vitor. Eu disse, cara, tem que enfiar minha cabeça em algum lugar aqui. Mas vamos lá. Amigo, me fala, como é que foi, o que estava na sua cabeça quando você iniciou no futebol? Eu vim de família de atletas, né? Meu pai jogou futebol. Jogava onde? Ele começou no Flamengo, na base do Flamengo, naquela época do Zico. Uau, tu é da minha época. Passou ali no Fluminense, mas ele teve bastante sucesso mesmo, foi no norte e nordeste do Brasil, na América de Natal, Ceará. E depois teve convite para vir jogar no Santos. Lá no Santos ele conheceu a gerente do banco, que hoje é minha mãe, e os 3 filhos, né? Minha irmã Amanda, que hoje é psicóloga, o meu irmão Bruno Moraes, ex-jogador e hoje técnico, e eu... Lisboa é Porto? Ele está no Porto. No Porto. Isso. E eu, caçula da casa, mais maluquinho. E o futebol foi muito influente porque todo fim de semana meu pai vivia com os ex-jogadores fazendo evento para o Santos, ex-jogadores que vai inaugurar a quadra de futebol, campo de futebol, vai fazer churrasco, vão se reunir. Toda sexta-feira tinha o futebol deles. Então, enquanto eles se divertiam, eu e meu irmão pegava uma bola e jogava. Então, foi automático. Meu pai nunca forçou a gente, mas já foi a paixão ali desde o início. Primeiro, a habilidade nata, né? Nasceu com a habilidade do pai e depois o ambiente. Isso. Eu costumo dizer uma coisa, pega isso aqui. Nós vivemos metanoias sempre. Querendo ou não, nós vamos viver metanoias. E a metanoia, ela acontece de várias maneiras, mas uma maneira mais poderosa é quando nós estamos nos lugares certos, com as pessoas certas, ali nós temos o aprendizado certo. O que você está dizendo é isso. Eu estava no lugar que meu pai me proporcionou, junto de jogadores, no ambiente do futebol, nas inaugurações das quadras, nos campos, nos eventos de futebol, lugar com as pessoas que são os próprios jogadores, preparador técnico, e aí vem todo o aprendizado de futebol, e aí vira a mente, e você, naturalmente, é um jogador de futebol. Realmente faz todo sentido, e é interessante, né? Eu até me sinto privilegiado em ter meu pai e meu irmão como exemplos, assim, né? Então, eu vi muita coisa de bastidores na vida deles, onde depois eu tinha um poder de decisão diferente, talvez uma visão talvez até melhor, porque eu fui aprendendo com a vida deles, né? Com o exemplo deles. Pode aprender com os erros e acertos deles. Sim. Legal. Teve a dificuldade também, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, esse aí é filho de jogador, o pai está forçando para jogar. Então eu tinha sempre que mostrar resultado acima da média para poder comprovar que eu tinha qualidade. Isso também foi bem difícil. E você começou aonde? Comecei na base do Santos, fiquei 10 anos lá, subi profissional em 2007. Começou com quantos anos?
Eu jogava futsal no Portuários quando teve o convite para ir para o Santos. No Santos eu cheguei com 10 anos. Caraca. Isso. Fiz os últimos treinos do ano em 98. E logo em 99, eu fui em janeiro, teve o primeiro torneio com o time do Santos. Onde também foi a minha primeira experiência com Deus. Onde a minha mãe forçava muito a gente ir para a igreja, né? Você tinha quantos anos nesse momento? 11. A minha mãe forçava muito a gente para ir para a igreja, eu e meus irmãos. Só que a gente fugia. E quando a gente se mudou para São Vicente, eu e minha irmã, a gente pegava... Litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo. Nós mesmos, a gente pegava a bicicletinha e a gente ia até a Surfistas de Cristo, que tinha próximo da gente. Então, a gente começou a buscar. E quando teve esse primeiro torneio com o Santos, eu fui lá dia antes da viagem. Eu tinha 11 anos. Foi nesse aqui? Isso, 98, 99. E eu mesmo fui lá na frente e pedi, pastor, você tem como orar para mim pela situação? Eu estou indo disputar um torneio com o Santos e tal. Ai, que legal. E dia seguinte, bem cedo, 6 horas da manhã, já tinha que ir pro clube para poder viajar. E aí o pastor orou tudo, eu fui pro torneio, eu fui considerado artilheiro do campeonato e destaque. Uau! E aí eu voltei com o troféu, aí fui lá na igreja também, mostrei pro pessoal. E ali foi a minha primeira experiência com Deus, assim, espontaneamente. Olha que... espontaneamente. Olha que legal. As pessoas olham... Você tem quantos anos hoje? Hoje? 19. Não, 35. A gente olha para um jogador, olha para uma pessoa dessa e diz, o cara teve sorte. Amigo, ele treina profissionalmente desde os 10 anos. Desde 10 anos está inserido dentro de clube. Desde 5 anos de idade. Desde 5 anos. Eu comecei... Eu mamava a teta da minha mãe enquanto meu irmão treinava. Eu mamei até tarde. E eu comecei a treinar de 4 para 5 anos... quando o treinador do meu irmão deixava eu treinar com ele, que ele é mais velho. Então, às vezes, faltava um jogador para completar, ou era um treino mais leve, assim, uma brincadeira, então ele deixava eu já ir treinar. Então, dos 5 anos de idade... Já treinava? Já treinava. E 10 anos foi onde eu entrei num clube grande, né? Que foi o Santos. Então, olha só. Começou a treinar aos 5, aos 10 estava no Santos, na base do Santos. É chamado base? Base, isso mesmo. Na base do Santos, vivenciando já treino rigoroso, né? E as pessoas, vou dizer uma coisa aqui para você. As pessoas aplaudem em público o que ele fez em secreto por muitos anos. As pessoas estão vendo aquilo ali em público, no jogo, mas não sabem a jornada, né? A jornada, porque eu falo muito de jornada. Quer ter sucesso? Viva a jornada. Viva a jornada. Uma moça chegou para mim, como é que eu faço para ter sucesso? Ela queria algo. Eu disse, amiga, para com isso, vive a jornada. Passo a passo tem uma jornada, vive a jornada e respeita o processo, né? Então, para quem está querendo um sucesso rápido e fácil, né? A internet está vendendo isso para muitas pessoas. Me segue que você vai ter sucesso rápido e fácil. Faz isso, vai ter sucesso rápido e fácil. Amigo, vai confiando nessa bobagem, vai confiando. Você pode até ter um pico, mas vê quanto tempo esse pico se mantém nesse sucesso rápido e fácil. Viva a jornada e respeita o processo. E bacana foi o teu encontro com Deus, foi aí, né? E aí eu tenho que pegar isso. A palavra de Deus não volta vazia. A mãe falava, e naquela coisa de criança, fugindo, pegando a bicicleta, indo embora, tal. Mas a palavra não voltou, aquela palavra ficou lá dentro. E de repente, no momento, tinha um jogo, tinha o Surfista de Cristo. Cara, minha mãe sempre falou desse Deus aí, cara, esse Deus é forte. Tem um cara aí, um pastor desse Deus aí. Eu tenho jogo amanhã, deixa eu ir pedir uma oração para esse pastor? Sim, com certeza. Acho que a influência da minha mãe no lado de educação e o lado espiritual da nossa vida foi algo extraordinário. Talvez fosse um pouco de rebeldia dos filhos de não querer ir por ela na igreja, né? E acabar indo sozinho. Mas, por outro lado, foi uma identidade que eu e minha irmã te criou, né? De buscar por nós mesmos, né? E a salvação é individual, né? É. Então,
foi bom você tocar nesse assunto para entender que a palavra que a minha mãe falou, o tempo que ela gastou com a gente fazendo devocional, levando a gente para a igreja, por mais que a gente não tinha noção, a gente criança, né, os filhos, né, eu, meu irmão e minha irmã, a gente absorveu, né, tava ali, a sementinha estava dentro da gente e no momento certo foi crescendo, né. E aí, qual é o nome da sua mãe? Márcia. Olá, dona Márcia. Espero que a senhora veja aqui, ó, me arrepiei aqui. Espero que a senhora veja isso, quero dar os parabéns, né? Por ter se aproximado, educado, orientado, direcionado seus filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas mães assim, não. Quando meu filho crescer, ele decide que sexo vai ter. Quando meu filho crescer, ele decide se ele vai ser ateu, se ele vai ser agnóstico, se ele vai ser o que ele quiser ser. Quando meu filho crescer. O que essa mãe tola, me perdoe, mas é tola, não sabe é que alguém vai educar e orientar seu filho. E se você está abrindo mão desse papel, você está deixando qualquer pessoa fora da sua zona, do seu ciclo de influência, dizer quem seu filho vai ser. A mãe do Júnior Moraes não abriu mão, ela disse, eu vou educar meu filho, não é o mundo que vai educar, não é o coleguinha, a mãe do coleguinha, uma professora que vai educar, eu, mãe, vou educar meu filho, e eu vou educar dizendo quem ele é, o caminho que ele deve seguir. A Bíblia fala assim, ensina para o teu filho o caminho que ele deve seguir quando ele é jovem, quando é criança, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Mas tem gente que está dizendo assim, não, meu filho, quando estiver lá na frente, ele decide. Deixa de ser tolo, deixa de ser tola. Claro que ele não vai decidir. Alguém vai ensinar quem ele vai ser na vida sexual, quem ele vai ser na vida profissional, quem ele que vai ser o caráter dele, quem ele vai ser, a fé, se vai ter ou não vai ter. Então é uma tolice muito grande você achar que vou deixar meu filho livre para ele escolher. Ele não vai escolher. Alguém vai ensinar tudo isso para ele. A pergunta é quem vai ensinar para ele, já que você, pai, você, mãe, abriu mão disso. Quem vai ensinar para ele quem ele vai ser, o que ele vai fazer, qual vai ser o caráter dele? Falando sobre educação, acho que você tocou em pontos assim bem importantes e o meu maior desafio hoje é educar meus filhos, né? Não é ser jogador de futebol, não é o meu casamento, que a gente já é adulto, então a gente consegue se entender, eu e minha esposa. Mas eu acho que educar meus filhos é o maior desafio, porque são crianças, como você falou, eles ainda são páginas em branco, né? Isso. E essas páginas vão ser preenchidas. Então, se a gente não preencher da melhor forma, realmente as outras pessoas vão preencher essas folhas, né? Vão influenciar nossos filhos a serem outro tipo de pessoas. E aprendi muito com você, eu aprendo muito com você, minha esposa também. Obrigado. Então, toda manhã a gente faz questão, em casa a gente tem o prazer de manhã vai trocando os filhos, né? Aquela loucura para ir para a escola, e a gente coloca eles na frente do espelho e fala, quem é você? Uau! E eles falam, sou filho de Deus. Uau! Então, meu filho, desde os 3 anos de idade, ele fala, isso foi mérito para minha esposa, tá? Primeiro dia de escola, então, 10 dias antes, minha esposa começou a treinar ele, a falar, filha, a escola é maravilhosa, você vai ter a oportunidade de aprender muito. E quem você é? O que você é? Aí ele falava, eu sou forte, corajoso e abençoado. Uau! E aí isso lá na Ucrânia. Então, eu estou falando para você, aqui está vendo a memória da gente no espelho, esperando o elevador chegar, no corredor, né? Esperando o elevador chegar e o espelho que tem no corredor e ele falando, papai, seu filho, sou forte, corajoso, Uau. é abençoado. Então, até me arrepio, como você falou, em ver como é importante a educação, né? Como é importante a gente criar identidade nas pessoas, especialmente nossos filhos, para poder ter um crescimento saudável. Para mim também, assim, meu maior compromisso da vida, né? É Deus e educar meus filhos, amar meus filhos, conduzir meus filhos num caminho seguro, num caminho que faça sentido para eles, para o mundo, que eles sejam relevantes para eles, para o mundo. Assim, essa era a minha... Eu lembro, eu tinha quebrado, 30 anos, quebrado. A primeira mulher tinha me deixado. E o meu grande desespero, e era desespero, era assim, cara, será que eu vou ter condição financeira
de criar um filho. Será que eu vou ter dinheiro para ter uma casa? Eu me emociono. Será que eu vou ter dinheiro para ter uma casa, ter filhos? Porque meu sonho é ser pai. Não tem nada mais importante na vida para mim do que ser pai. Será que eu vou conseguir um dia? Tinha 30 anos. Será que eu vou conseguir ter dinheiro, ter uma casa, para criar, ter filhos, sustentar, educar, fazer crianças felizes? Esse era meu maior dilema, era o meu maior medo que eu tinha na vida. E graças a Deus hoje eu tenho 3 filhos extraordinários, excepcionais. Deus tem sido bom comigo. E da sua história, eu lembro também agora, na memória, eu dirigindo, indo pro treino e escutando você falar da sua história. Aqui? Eu estava na Ucrânia. Na Ucrânia ainda? Dirigindo, indo pro treino. E eu colocava seus vídeos no YouTube para poder assistir. Uau! Seu, do Joel J. Joel, parceiraço, gente boa demais. É um amigo que eu tenho de muitos anos, assim, que eu admiro muito também. E um desses seus vídeos me tocou muito, assim, me marcou muito, você falando que você teve que entregar o seu cachorro, né? Porque você não tinha condições de cuidar dele. Você machucou tanto, assim, eu senti tanto isso que depois eu fiquei bem impactado com a tua história, né? E com esse detalhe específico, assim, tem vários outros, mas esse, você ter que abandonar, né, o ser para poder correr atrás, machucou bastante, assim. Bem doído. Fiquei bem pensativo com isso. Foi o momento, não vou nem falar porque vou me emocionar aqui, mas foi bem... Mas falando de filhos, de identidade, o que eu vejo muito? Eu vejo muitos pais assim, menino, faz isso, menino, faz aquilo outro, menino, você tem que fazer isso. Acorda, dorme, estuda, escova os dentes, toma banho, vai para o colégio, volta, arruma o quarto, faz isso. E é uma loucura. Estuda, faz inglês, faz tua tarefa de casa. É uma loucura no fazer. E os pais se dedicam muito no que o filho tem que fazer, para que se o filho fizer tudo certinho, ele vai ter sucesso. É o fazer e o ter. Mas os pais esquecem que antes do fazer é quem ele é. É a identidade, é o que você faz para os seus filhos. Então, eu pego para todos os meus filhos. Eles fazem alguma bobagem e eu olho nos olhos. Filho, quem você é? Ele vai falar assim, eita. Fala para mim. Pai, eu sou filho de Deus, eu sou vitorioso, eu sou determinado, eu sou educado, eu sou respeitoso, eu sou honroso. Pá. É tudo isso, sou tudo isso. E isso que você fez combina com quem você é? Aí baixa a cabeça. Não, pai. Filho, o que combina com você? O que tem a ver com quem você é? Pai, desculpa, tá? Desculpa, pá. Aí me dá um abraço, dá um beijo. Eu não tenho que estar brigando com meus filhos, gritando, berrando, nem mandando eles fazerem isso ou mandando eles fazerem aquilo. Porque se ele o que você está fazendo com seus filhos? Se o meu filho sabe quem ele é, naturalmente ele vai fazer as coisas certas. E se ele e se ele faz, ele vai ter o sucesso que eu quero que meu filho tenha. Paulo, isso acho que é tão importante de passar isso para as pessoas, né? E eu queria, assim, também que as pessoas entendam que nós não somos perfeitos em educar nossos filhos. Eu, especialmente, eu tive que buscar muita ajuda, eu e minha esposa, porque eu realmente era assim. Eu exigia muito dos meus filhos, pequeno, do Luquinho, então, foi o primeiro. Então, eu queria que ele fizesse tudo perfeito, eu queria que ele fosse assim, faz isso. Realmente, e muito exigente. E ele é uma criança, né? Uma disciplina atlética esportiva. Pá. Então, eu cobrava muito. E no começo da pandemia, a minha esposa decidiu fazer terapia. Estava muito bem. A pandemia foi uma coisa horrível pra gente, mas a quarentena foi ótima pra minha família. Eu tive intimidade com pessoas dentro de casa que eu não conhecia, que eu não tinha esse tempo junto, né? Então não tinha essa intimidade com a minha esposa e com meus filhos, por conta da carreira, né? Então, e ali ela quis melhorar para poder educar os filhos de uma forma melhor. Que lindo. E eu vi diferença nela e eu pedi para fazer também. Olha aí. E dali, mas terapia é coisa de louco, né? Terapia é coisa de maluco. Claro que não. Mas muita gente pensa assim. E a psicóloga me deu
tanta ferramenta. Lá na Ucrânia? Lá na Ucrânia, mas a psicóloga aqui do Brasil. Que bom. Doutora Gina. Pode falar o nome dela, dê o Instagram Gina. dela. Olha. Doutora Gina? Doutora Gina. Lá de Goiás. Parabéns. E a gente tem um carinho enorme por você. É cristã ela? É cristã. Uma psicóloga cristã. Isso. E por todo... Mais parabéns ainda. E por todo carinho, né? Por tudo que você influenciou a nossa vida a melhorar, né? Então... E aí ela começou a dar muita ferramenta pra gente entender a cabeça de uma criança, né? A vida, o olhar de uma criança, né? Que é totalmente lúdica. E também na minha vida, com a minha esposa, né? Minha vida conjugal. Desde 5 anos eu vivo alta performance o tempo todo. A exigência é lá no alto. Se eu errar um passe num treino, quando eu tinha 5, 6 anos, eu escutava bronca do treinador do nível hard. Então, com a minha esposa era muito assim. Então, eu exigia muito dela também. Então, buscar ajuda fez com que eu melhorasse também dentro de casa, na minha vida conjugal, com meus filhos, também no meu trabalho, dentro do vestiário, porque eu não admitia ninguém errar. Uau! E exigia muito das pessoas. Então, muitas vezes eu era um peso, né? Só que eu não tenho essa visão, né? A gente não tinha essa visão. Pra você, cara, eu tô ajudando, eu tô fazendo você melhorar, tô fazendo você ter resultado, tá achando ruim o quê? Você fez errado, você não fez bem feito, vamos fazer bem feito. Olha, fazer. E eu fui tendo ferramenta para poder melhorar, né? Poder evoluir. E eu tenho isso comigo, assim, eu tenho o maior prazer, assim, que eu sinto em ver alguma pessoa próxima evoluir, melhorar, crescer. E quando eu sou uma ferramenta pequenininha, alguma coisa que eu possa fazer para as pessoas melhorarem, eu me sinto muito realizado, muito feliz também. Só que eu usava as ferramentas erradas, né? Então, caraca. A intenção era boa, mas as ferramentas eram erradas. Isso. E graças a Deus e a doutora Gina, a gente conseguiu as ferramentas certas para poder melhorar. Olha só, nós estamos falando de um homem de sucesso, hoje atacante do Corinthians, detonando. Mas deixa eu dizer uma coisa. Vou falar uma frase típica, um bordão típico do Ceará. Quando você vê um jabuti trepado no alto de uma árvore, acredite, isso não é coincidência. Alguém botou ele lá. Quando você vê um homem que tem sucesso, como Júnior Moraes, né, tendo o sucesso que tem, isso, e pela constância ao longo do tempo, que não para de crescer, entende? Isso não é coincidência. Ele fez alguma coisa diferente de quem não tem sucesso. Talvez eu esteja falando para você. E eu vou pegar, e eu já dei, você talvez não tenha percebido. Eu já falei de metanoia, lugares, pessoas e a informação, o conhecimento. Eu falei que ele viveu uma jornada, ele vive e respeitou o processo. Nós falamos de a palavra de Deus não volta vazia. O que a mãe dele falou lá atrás continua, tá? Continua crescendo. Nós falamos que quem orienta seu filho é o mundo, são os professores. O professor ensina, quem educa é pai. O professor ensina matemática, português, história, ensina. E se o professor está fazendo diferente disso, ele não está cumprindo o papel dele legal, moral. Professor ensina matemática, português, história, ciências. Quem educa nos valores é o pai, ou deveria ser o pai. Mas tem gente que está deixando para o mundo inteiro educar seus filhos, depois reclama. Tá? Nós falamos também da identidade dos filhos. O foco do Júnior é mostrar e ensinar ao filho quem ele é. Né? Agora, o 6º ponto, o que é uma pós-graduação, hein? Olha o que ele está falando, ensinando para você. Do sucesso dele, gratidão e honra. Ele está falando da psicóloga lá de Goiânia, que fez uma ruptura, uma psicóloga cristã, que fez uma mega ruptura na vida dele, no caráter, no entendimento dele, que refletiu em toda a família. E toda pessoa grata dá honra. Dá honra é dar àquela pessoa o que ela já tem por direito. Ele está devolvendo para Gina, para a psicóloga cristã dele, o que ela já tem por direito, o que ela fez na vida dele. Então você quer ter sucesso? Aprende, amiga. Aprende, amigo. Aprende a ser grato
como o Júnior Moraes está sendo. Aprende a dar honra às pessoas, como ele está dando. E aí você vai entender o que é sucesso na base. Você não vai ter que correr atrás das coisas, fazer. O sucesso vem naturalmente quando você é a pessoa certa. Estava falando um pouco da minha chegada na Ucrânia, né? E da Chegou em dificuldade, 2012. Isso, da dificuldade que foi meu primeiro mês no país. Um país super influenciado pela União Soviética, né? Isso. Rússia, no momento Rússia já. Isso. Chegando ali em 2012, eu cheguei contratado, a maior contratação do clube. Cheguei feliz da vida, né? Cheio de objetivos. Vou receber, você bem recebido, você aqui por cima, abafando e tal. Isso. Quando chega... Quando eu chego lá, vou para a temporada, passo no corredor assim, junto com meus companheiros, e logo cedo, e dou bom dia para meus companheiros, e eles viram o rosto. Falei, caramba. Aí vou cumprimentar e dar a mão, sabe aquela mão bem... Sei. Não tô feliz contigo aqui. E eu me senti muito mal com isso. E dentro de campo, pancada pra caramba. Caramba. Os caras batiam pesado em você em campo. Batiam pesado nos treinamentos. E eu, caramba, eu vim pra cá pra ajudar o clube, a maior contratação. E por que isso, né? Por que tá acontecendo isso? E o meu primeiro mês, assim, foi muito, muito difícil. Eu me senti muito mal, chegar num lugar, assim, com uma cultura tão diferente do brasileiro, né? A gente chega aqui, um estrangeiro, a gente acolhe tão bem, né? E de repente eu chegar lá e me senti tão mal. Pensei em desistir, pensei em ir embora. Não conseguia produzir o meu futebol. E até que chegou um momento que eu pensei, cara, eu fui contratado aqui, cheguei agora. Ir embora daqui vai ser frustrante, né? Tipo... Vou parar no meio do caminho? Acho que não é esse o plano que Deus tem pra mim. E aí vou fazer o seguinte, vou começar a chegar mais cedo no clube, 2 horas antes do treino. Vou começar ali a ter mais contato com as pessoas que trabalham no clube, né? Os trabalhadores ali, do dia a dia. Vou começar a aprender a língua e vou começar a treinar muito forte. Vou me preparar na academia antes do treino, porque eu vou vencer aqui. Aí eu falei, agora eu vou vencer aqui. E foi uma virada de chave, porque eu comecei a fazer amizade, e esses trabalhadores que são do clubes assim, que são muito interessantes, são pessoas assim maravilhosas e que eles são carentes dessa conversa, né, desse contato com os jogadores, né, e nem sempre tem essa intimidade. E eu comecei a fazer amizade assim com o pessoal, e comecei a aprender a língua. E aí o pessoal começou, E aí esse cara é diferente. Comecei a falar a língua deles, comecei a ter amizade. E aí eu comecei a entender mais da cultura. E aí você entende que a União Soviética era um país, era tudo comunismo, né? Era tudo muito fechado. E adora uma guerra. E adora uma guerra. Então as pessoas que vinham de fora são inimigas, né? Elas não vão se abrir assim, né? Os ucranianos não iam se abrir assim de primeira comigo. Eles queriam entender quem eu era, o que eu estava fazendo ali, se eu respeitava eles mesmo, se eu fui para ajudar, para depois eles passarem essa confiança, né? Posso confiar? E foi muito interessante isso para mim, foi muito rico isso para mim, porque na minha cabeça eu era um pouco ignorante de entender que tudo que eu fazia era o certo. Então, tudo que eu vivia era o certo. Então, o jeito brasileiro era o certo. De abraçar, de fazer isso, de ser assim, assim, assim. Mas quando eu entendi a história do próximo, né? Eu fui entendendo o porquê que eles eram assim. E eu fui fui entender que eles tinham o direito de ser assim, né? Eles têm uma história, eles têm uma vida, eles têm uma experiência. Aprenderam a ser assim na vida deles, na experiência dele. E isso me abriu muito a cabeça para a vida, né? E eu uso até hoje aqui no Brasil, uso em todo lugar que eu vou isso, que as pessoas têm histórias diferentes. Então, quando a pessoa reage diferente do que você imagina, não é que ela esteja certa ou errada, é que ela tem uma história de vida Nem diferente. que ela seja mal ou boa. Né? Mal ou boa, realmente.
mas que tem uma história de vida diferente. Então, quando você começa a ter esse olhar, você começa a aceitar mais as pessoas, né? Então, e aí foi a virada de chave. E a partir daí, eu fiquei 3 anos no clube. Fui o maior artilheiro da história do clube. Uau! Muito sacrifício, muita luta, mas... Muita canelada na perna. Muita canelada, muito jogo debaixo de neve. Mas o resultado chegou. Com muito esforço, com muita dedicação, mas o resultado chegou. Eu fiquei 3 anos ali no Metalurg. Fui o maior artilheiro da história do clube. E chegou o convite para ir para o Dinamo de Kiev. Entre outros convites também para sair do país. E aí já fala, entendam, o Metalurg e o Dinamo de Kiev já é na Ucrânia, Isso. Né? Nesse país que nós estamos vendo que está em guerra, continua em guerra. Isso mesmo. O Metalurg era um clube médio e o Dinamo é o clube mais tradicional da história do país. Né? Um clube que tem muita tradição, muita história, foi várias vezes campeão. E quando eu cheguei no Metalurg, eu tinha um sonho de jogar, assim, de muitos anos, né? Sonho de criança, de jogar a Champions League, que é o maior campeonato de clubes do mundo. E quando eu cheguei no Dinamo, eu realizei esse sonho de poder jogar. Então, tudo começou lá em 2012, quando eu cheguei no primeiro mês, quando toda essa dificuldade, eu desisto ou sigo em frente? Eu quero pegar isso assim, aqui é jogo de gente grande, aqui é café preto sem açúcar. E falar nisso, põe café pra gente, põe. Aqui é café preto sem açúcar, botar um cafezinho pra gente. Olha só, eu busco aprender a todo momento. Eu entendo que eu sou pequeno, falho, sei muito pouca coisa de muita pouca coisa e tenho muita coisa para aprender de muitas coisas. Então eu estou sempre pronto para aprender. Olha só, ele chegou na Ucrânia, né? E ele foi rejeitado pelos colegas, né? Entrava no treino, pancada, as pessoas não falavam com ele, estendia a mão, pegava assim. E ele poderia assim, vou embora, o pessoal não me aceitou. Mas é assim, essa é a cara dos perdedores. Eles param no meio do caminho. Na primeira adversidade, na primeira dificuldade, eles param. E ele poderia ter parado e dizer, é real, é neve, me dão canelada no treino, meu time me dá canelada no treino, não falam comigo, não estendem a mão para mim, me rejeitam, então eu vou embora daqui. Ele poderia ter dito isso, né? Mas aí vem, o que é que os vitoriosos têm? E começa logo com autorresponsabilidade. Esse cara, então o que é que eu tenho que fazer diferente para conquistar esse time? Começou a chegar 2 horas mais cedo no clube, começou a conversar com as pessoas que faziam parte da estrutura do clube, os funcionários, aprendeu a língua. Como é que eu posso ser querido se eu não falo a língua deles? Aprendeu a língua e foi conquistando, até ser aceito, até fazer parte. Quantas vezes você na sua vida parou no meio do caminho, diante da primeira adversidade, diante da segunda adversidade? Quantas vezes você parou? Né? E aí você vai entender quem chega longe. É porque não parou no meio do caminho, não parou diante da primeira, da segunda, da terceira adversidade e continuou jogando, continuou vivendo, continuou enfrentando desafios, continuou crescendo. Acho que a Bíblia nos ajuda muito assim, a seguir em frente, né? Acho que é um manual de vida, tem muita coisa ali dentro que faz com que a gente entenda que os momentos difíceis são, na verdade, são preparatórios. E quando você começa a enxergar isso, você acaba ficando motivado nesses momentos, né? Eu olho para o método CIS, né? O método CIS teve agora em São Paulo 11 mil pessoas, né? 11 mil alunos. E aí as pessoas dizem assim, cara, mas o último dia acabou que horas? Começou às 9h30 da manhã. Às 10 horas da manhã já estava em sala e tal. E acabou que horas? Acabou às 7h30 da manhã do dia seguinte. 22 horas e meia de treinamento, seguidas. E as pessoas foram embora? Sim, foram. 2%, 3% foram embora. Pararam no meio do caminho. Mas 97% estava lá. 97% estava lá às 7h30 da manhã. E aí a gente já vê, são pessoas diferentes. Uns fadados ao fracasso, que param no meio do caminho, diante do cansaço, da exaustão, da adversidade. Mas tinha 97% de pessoas que foram até o final. E aí você sabe quem você é. Você é o tipo de pessoa que para no meio do caminho? Vamos lá, vamos ser sinceros.
Você é o tipo de cara que joga na neve, joga com canelada, joga quando ninguém gosta de você e pergunta o que é que eu tenho que fazer diferente, o que é que eu tenho que aprender diferente. Mas você vai ter amiga, você vai ter que decidir quem você é nesse mundo. O que para no meio do caminho ou que vai à frente. O que enfrenta os desafios, que cresce, que aprende. Apesar dos desafios, eu vou embora e eu vou para o meu alvo. Eu estava olhando para você, muito forte. Persistência, visão e foco. Persistência, visão e foco. E o que regou tudo isso? Uma humildade profunda. Cara, em vez de combater meus amigos, reclamar, o que eu posso fazer para me conectar com eles? Vou aprender a língua deles, vou conhecer os funcionários do clube, né? Vou estender a mão 10 vezes, vou falar com eles 100 vezes, até que eu consiga me tornar próximo a eles. Afinal, é o meu time. Não perde a perspectiva do quanto o Júnior Moraes é humilde. E hoje, eu sei, eu vou te dar um livro, Humildade, o Segredo da Santidade. Esse livro está virando minha cabeça. Humildade, o Segredo da Santidade. E eu olho para você e vejo humildade do início ao fim, no meio, em todo canto. Hoje eu sei que todo problema do ser humano, todos os problemas do ser humano, vêm do orgulho. Todos os problemas que você vive na sua vida vêm do orgulho. Acredite nisso. Só que se você diz, eu não sou orgulhoso. Se você tem problema, você é orgulhoso. Orgulhoso, sim. A vaidade é orgulho, a prepotência é orgulho, a falta de perdão é orgulho, a arrogância é orgulho, a autossuficiência é orgulho, a falta de honra é orgulho, a falta de respeito é orgulho, impaciência é orgulho. Orgulho se manifesta de muitas maneiras, né? E se você quer ter sucesso, olha para esse homem, segue ele, entende quem ele é, e você vai ver que o que guia ele é uma humildade extrema, tremenda. Ele não estava preocupado se o pessoal estava humilhando ele, se não estendia a mão, se não respondia, baixava a cabeça, ele não estava preocupado com isso. Um homem forte, eu vou te dizer, é Olga, faz aí o Olga aí. Olga, um homem forte está preparado para ser humilhado e aprender na humilhação. Um homem fraco, quando é humilhado, ele se rebela, ele grita, ele berra, ele soca. Um homem forte, uma mulher forte, está preparado para ser humilhado e aprender na humilhação. Sabe como quem? Como Cristo. Ele foi cuspido, ele foi tudo, e ele continuou na cruz. Ele não precisava ter ido na cruz. Lá está escrito, ele não precisava ter ido para a cruz. Morrido de cruz, ele foi. Sabe quem é um homem forte? É aquele cara que lavou a pés dos discípulos. Esse é o homem forte. O homem forte é aquele que diz, eu não vim servir, não vim ser servido, eu vim servir. Esse é o homem forte. E não vai ter essa fortaleza nunca sem a humildade. É verdade. Algo assim que eu vejo em Jesus, que eu levo muito para a minha vida, é que todas as pessoas que tentaram atacar ele com coisas ruins, ele conseguiu transformar em coisas boas. Ele não se sentiu afetado pela posição da outra pessoa. Ele não recebeu aquilo. Uhum. Até tem um momento quando chega a prostituta, né? Uhum. E fala, ela pecou, ela assim e tal. E ele tá desenhando escutando, mas ele tá desenhando acocorado, desenhando no chão, Isso. escrevendo no chão. E ele tira aquela citação que é que é muito interessante. Então, quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? E se ele tivesse tomado aquele ódio que as pessoas jogaram para cima dele, aquela armadilha, talvez ele responderia com ódio às pessoas, ou talvez ele reagisse de outra forma, mas ele tão sábio, né? Tão humilde. Tão humilde, que ele não recebeu isso. Então ele conseguiu, dali no meio ao caos, tirar uma sábia palavra que mudou a vida daquela pessoa. A mulher traiu. E olha, vamos entender um momento da época. Naquela época, uma mulher que era pega em adultério, a primeira coisa que faziam era rasgar as roupas dela. Rasgava as roupas, ia para o meio do ambiente, e nua, e ali ela era condenada ali e apedrejada ali. E aquela confusão toda, os homens sacudindo aquela mulher, Jesus calmo, desenhando no chão, acocorado, desenhando. Jesus, o que é que vamos fazer com ela, tal? Ele olha para as pessoas, aí diz, faz o seguinte,
Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem está perfeito, pleno, quem não pecou, atira a primeira pedra. Sai os idosos, os jovens, os moços, e a mulher fica ali. E o que ele diz? Mulher, se teus acusadores não te acusam mais, vá, mas não peque mais. Que cara extraordinário, né? Que cara extraordinário. Vamos lá. Você estava no Kiev, no Dinamo de Kiev. Cheguei no maior clube, o clube de maior tradição do país. Fui artilheiro, fui campeão. Voltei para um clube grande. Depois que saí do Santos, realmente, meu maior sonho era voltar para um clube que disputasse títulos e que jogasse Liga dos Campeões. E fui conquistando tudo isso. A Champions League, ok, gente? Na Europa, pensa. E fui conquistando tudo isso. Até que chegou uma conversa com o maior ídolo do país, que é o Andrei Shevchenko, um atacante. Ele era treinador da seleção ucraniana. E é uma conversa informal e ele falou: eu gostaria muito de ver você vestindo a camisa da seleção da Ucrânia. Eu fiquei muito feliz com o convite. Mas eu fiquei 3 anos no Dinamo de Kiev também. Mas chegou um momento ali que eu não sabia qual seria o meu destino. Ia acabar meu contrato e eu preferi esperar mais um pouco para entender o que seria meu futuro. Pela segunda vez, eu e minha família, minha esposa, a gente tinha a opção de mudar de país com propostas de outros lugares, mas a gente gostava muito daquele país, a gente já estava adaptado. Na língua, na cultura. Isso. A gente tem um carinho especial por esse país. Mais uma vez a gente decidiu ficar. E aí a proposta que chegou para mim foi para o maior rival do Dinamo, que é o Shakhtar Donetsk, que é onde tem... o clube é muito conhecido aqui no Brasil por ter muitos brasileiros, né? Por sempre ter um grupo com muitos brasileiros. E é um país, um clube que tem um business plan muito interessante, de contratar os brasileiros aqui com muito potencial, adaptar eles na Europa e fazer evoluir, depois vender por milhões e milhões de euros para os clubes tops da Europa, né? E seria ali, então, o maior desafio da minha vida, mudar de um clube rival para o outro, ser aceito dentro do vestiário e poder performar. E você fez isso? Eu recebi uma ameaça do meu presidente do Dinamo de Kiev, como se você mudar de clube, sair do Dinamo para ir para o Shakhtar, não sei o que pode acontecer com a sua família aqui. Porque eu gosto muito de você, mas eu não sei o que os torcedores, as pessoas podem fazer com a sua família aqui. Meu Deus. Porque é um país comunista, né? Uhum. Ali onde era muito fechado, então o poder decidia o seu futuro, né? Essa é a história. Né? Essa é a história de todo país comunista. Quem está no governo decide sobre o seu futuro. Simples assim. Isso. Se você quiser entender melhor um país comunista, normalmente, no rigor de um país comunista, o seu filho, até os 12 anos, é propriedade do governo. Imagina a vida deles. E quando ele falou isso, eu disse para ele, eu fiquei 3 anos aqui, eu dei minha vida pelo clube. Não tem uma pessoa aqui dentro do clube que vá falar que eu deixei de trabalhar, que eu deixei de fazer todo o meu trabalho. Então, eu fiz meu trabalho aqui. E se eu mudar para o Shakhtar, eu não vou estar faltando com respeito com ninguém. Saí do escritório, fui embora. Vou mentir, cheio de medo. Porque estava envolvendo minha família, né? E decidi aceitar esse desafio. Chegando no Shakhtar, o que eu fiz? Eu tenho uma empresa de marketing esportivo aqui no Brasil, desde 2015, e eu cheguei para esse meu sócio e falei assim, Ale, a partir de agora você toca tudo aí, contrata quem tiver que contratar, toca tudo aí, porque agora meu foco total vai ser meus primeiros dias dentro do clube, minhas primeiras semanas. Qual é o nome da tua empresa de marketing? A M10 Esportes.
Eu falei, agora você toca tudo aí, porque eu preciso foco total, desde o primeiro dia dentro do clube, porque eu sei que o início vai ser muito importante pro resto da minha vida aqui. Se eu começar bem, eu sei que eu vou ser aceito ali no clube, dentro do vestiário, porque eu estava mudando de um rival para o outro. Ali você já falava a língua deles? Já falava a língua deles, já estava adaptado. E por mais que eles eram rivais dentro de campo, eu já tinha amizade com muitas pessoas ali. Ucranianos e brasileiros. E logo que eu cheguei, assim, eu foco total e eu consegui performar muito bem. Desde o início, isso foi muito importante para mim. E resumindo, em 3 anos do clube, 4 anos no clube, desculpa, eu fui 2 vezes o brasileiro com maior número de gols na Europa, passando o Neymar, passando o Firmino, Gabriel Jesus, que são os atacantes da seleção brasileira em toda a Europa. Por 2 anos consecutivos. Então, assim, eu tive uma performance assim, muito boa mesmo. E nesse meio tempo eu resolvi aceitar o desafio de jogar pela seleção ucraniana. Então eu já sabia que ia ficar ali no país por mais algum tempo e decidi aceitar. E aí você teve que tirar a cidadania? Isso, o passaporte ucraniano. E eu joguei pela seleção ucraniana, foi assim muito orgulho, assim, foi um marco assim que por mais que a gente jogue, né, minha vida toda jogando por clubes, jogar pela seleção, eu entendi o que é defender uma nação ali dentro de campo. E é muito legal, muito bom. É um orgulho, assim, eu via nos olhos da minha família, das pessoas, e foi uma coisa, assim, uma experiência maravilhosa. E até então que eu estava, abril de 2021, eu estava no Shakhtar, estava muito bem, um dos líderes, campeão, uma vida bem estável, tranquila, faltando 22 gols para me tornar o maior artilheiro da história do país. Uau! Meus filhos, a família toda tranquila. As crianças bem adaptadas. Eles nasceram onde, eles? Eles nasceram aqui em Santos, só que eles viveram a maior parte da vida na Ucrânia, né? E abril de 2021, mês do meu aniversário, no clube, né, 2 dias antes de um jogo, e me preparando também fisicamente para disputar a Eurocopa. Também um torneio para clubes, para países ali da Europa, que é bem forte, bem interessante. Estava muito motivado, muito feliz. De repente, num treino bobo, num lance eu pulei para cabecear a bola e na queda meu pé fixou. E eu escutei o estalo bem grande no meu joelho. Tendão? Ligamento? Tudo. Na hora eu senti, deu um grito muito forte. Você ouviu o estalo? Eu ouvi o estalo e senti também, como uma borracha estourando. E aí já caí desesperado. Ligamento posterior? Posterior, ligamento cruzado. Tudo? Músculo poplíteo, a cápsula. Menisco? Menisco e cartilagem não. Ufa. E por que eu quero falar dessa lesão? Por que eu quero falar desse momento? Porque as coisas estavam acontecendo tão bem na minha vida, né? Por que isso agora, né? E eu nunca tive uma lesão assim tão forte. Foi a primeira vez com 34 anos que aconteceu isso. E eu gritava muito. Eu tenho um vídeo desse momento e o grito é muito forte, muito alto quando eu caio no chão. Mas não é de dor. É o desespero, saber que você rompeu tudo que ele machucou, quebrou isso. ali. Eu queria voltar alguns milésimos para dobrar o joelho um pouco na hora da queda. Eu tentava, na minha cabeça ali, por mais que seja tão rápido, eu tentava voltar ali para não acontecer isso. Mas já não dava, já tinha rompido. E nisso os médicos vieram, os jogadores me pegaram assim para me levar para dentro. E eu estava chorando muito. Só que ao mesmo tempo assim eu fui tomado de uma gratidão por Deus, por tudo que já aconteceu na minha vida. Uau. Até me arrepio. Foi uma atitude assim inesperada na hora, mas eu fui tomado de uma gratidão por Deus, assim, por tudo que Ele já fez na minha vida, pela minha carreira, por tudo que aconteceu na minha carreira. E eu só falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Pai, obrigado por tudo, obrigado. E eu senti que a presença de Deus, eu sentia que ele falava assim, eu tô contigo. Como se eu tava de olho fechado, chorando muito, e os doutores e os meus amigos me pegando, assim, me levando pra sala médica. Só que eu sentia que eu não estava sendo levado por eles. Eu sentia que era Deus que estava me levando. E eu só agradeci a Deus. E foi constatado tudo que eu estou falando da lesão. Fiz exames e realmente tinha acontecido tudo isso. Os médicos do meu clube foram... Foi quando isso? Isso, abril de 2021. Pós-pandemia, essa lesão. E os médicos do meu clube, que é um país muito frio, então eles pensam na frente, não interessa se você vai achar ruim, vai achar bem, vai chorar ou não. É engraçado vou contar uma coisa bem rápida aqui, que o médico do meu clube, ele, assim, a gente conhece ele, é uma pessoa muito querida. Se alguém teve uma lesão grave, então ele fica fumando e andando de um lado para o outro no telefone. Como já sabe. A gente já sabe. Se é alguma coisa grave, ele fuma. Se é alguma coisa muito grave, ele fuma andando para um lado para o outro e fala no telefone. E quando eu fiz o exame, acabou a ressonância, eu procurei dentro do hospital e não achei. E aí recentemente, caramba, cadê o doutor? Não achei. Daqui a pouco ele tá lá fora. Aí eu já entendi. Aí já caiu a ficha. Falei, se ele tá lá fora, ele tá fumando. Vou lá. Na hora que eu cheguei lá, falei, Na hora que eu abri a porta, ele tava fumando, caminhando pro lado e pro outro no telefone. Eu falei, agora lascou tudo. E aí ele olhou bem no meu olho e falou, Júnior, rompeu. Não sei se você vai voltar a jogar futebol. Fazia assim, ó. Não sei se você vai voltar a jogar futebol. E aí eu entendi. Os outros médicos também do clube falaram, Júnior, a lesão é complexa. A gente não sabe como é que vai ser, não sabe se você vai voltar a jogar futebol. Eles não acreditavam que eu voltaria a jogar futebol. Bom, fiz a cirurgia. Quando alguém diz assim, é para estimular, né? Não sei. O não sei já é um estímulo. Porque se eles fossem falar o que eles falam, cara, esquece, vai para casa, você nunca mais vai tocar numa bola de futebol. E muita gente aqui do Brasil, quando eu falei isso, falava, caramba, que cara insensível, cara, isso não se fala, não sei o que e tal. Mas eu falei, não, fique em paz, é normal, e isso vai me servir, isso vai me servir como combustível. Fiz a cirurgia em Barcelona. É uma cirurgia que demoraria 1h30. Demorou 3h30, porque quando o médico abriu, realmente tinha muita coisa para mexer. Como estava programado para 1h30... Foi aonde? Em Barcelona. Tá. Dr. Cugat. A cirurgia tinha ali 1h30 de cirurgia, estava estipulada, né? Quando ele abriu e viu que tinha muita coisa para mexer, demorou 3h30. Com isso, como não estava programado, eu acordei no meio da cirurgia, eu vi minha cirurgia acontecendo. Quase mais que a metade, meio grogue, mas eu vi muita coisa mexendo no meu joelho. Treco. É bem agressiva. Bom, fiquei no hospital mais 3 dias, tive alta. A partir do momento que eu tive alta e fui para um hotel, eu pedi indicação de um fisioterapeuta do país ali. E eu fazia fisioterapia dentro da clínica, né, com o médico, a equipe médica. Só que eu contratei mais um fisioterapeuta por indicação para fazer mais 2 períodos comigo. E as pessoas, Júnior, para que essa pressa? Tá louco, isso não vai fazer bem. Calma, agora é o momento de você ter paz, se acalmar, relaxar, recuperar. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, sei que eu preciso fazer isso, eu preciso. E eu fiz um compromisso ali, eu não sabia o desfecho de tudo isso. Eu fui tomado por isso, mas você sabia que você ia dar seu melhor. Eu queria dar o meu melhor, isso mesmo. Meu compromisso era com Deus, por tudo que ele já tinha feito. E tinha um combustível bem, bem forte, foi o que os doutores falaram. E eu gosto desses desafios, né? Então, comecei 6h, minha família dentro do quarto de hotel comigo, dormindo. O fisioterapeuta batia lá. Eu saía, ia pro corredor, trabalhava mesmo superior. Ele mexia bem pouquinho no joelho, ainda estava no pós-operatório. 6h, às 11h, e às 3h eu ia para a clínica.
3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E eu saía da clínica com calafrio, com o corpo um pouco, por causa sensível da cirurgia, com calafrio, com um pouco de febre. Eu só comia alguma coisa, deitava na cama e apagava. E foi indo. Eu fiquei lá por mais de 40 dias, porque o médico pediu e não podia pegar avião, não podia colocar o pé no chão. E foi indo, durante 40 dias assim. Consegui autorização do clube para vir tratar no Brasil. O Corinthians me abriu a porta. O Corinthians me abriu a porta num momento assim bem difícil da minha vida. Com todo de pandemia, com tudo que aconteceu, eles me deram a oportunidade de tratar lá, que é o clube que tinha maiores condições de profissionais de estrutura para poder atender uma recuperação tão complexa. Muito grato ao Maziotti, Bruno Maziotti e Luciano e Dr. Joaquim Grava por me receberem, né? Por me atenderem. E ali começou meu processo aqui no Brasil de recuperação mais forte. Então eu fiquei quase 4 meses, 3 meses e pouco aqui no Brasil, trabalhando, fazendo fisioterapia com tudo. Alimentação, eu mudei completamente. Eu já tinha uma disciplina assim, alimentar legal, mas eu fiquei radical. Que era o quê? Tirar carne vermelha, açúcar, cortei tudo, doce, álcool, nada, para poder recuperar. Eu só me alimentava de coisas que iriam me fazer bem. Então, sempre que eu via alguma coisa, eu pensava assim, isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Fiquei meio maluco. Mas... Deixa eu fazer um comentário aqui, gente. Olha só. Você quer grandes resultados? Você tem que ser radical. Você não vai ter grandes resultados se você não for radical. Um atleta é atleta porque ele é radical. Radical no treino, radical na alimentação, radical na preparação, radical. Você vai ver quem você vê que teve sucesso na vida, você vê até uma pessoa apenas com um corpo muito bonito, forte, magro, 6% de gordura, 7% de gordura. Ele é radical. Para ele ter essa cura, essa restauração tão rápida, só aconteceu porque ele foi radical. As pessoas me pegam e dizem, Paulo, você é muito radical, você não assiste televisão há 20 anos, televisão aberta há 20 anos, tradicional, você estuda todo dia 1 hora, você passa com Deus todo dia 1 hora, você faz musculação todo dia 1h30, você faz alongamento, liberação todos os dias. Cara, eu só tenho resultado porque eu sou radical, as pessoas me viram no método CIS. Paulo, que loucura é aquela? 2 horas da manhã, 3, 4, 5, 6, e você estava lá louco, enlouquecido, pulando, falando, gritando. Você é muito radical. É por isso que o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. É por isso que o coach integral sistêmico é a maior instituição de coaching do mundo. Nós temos 1.200 funcionários. É porque em algum momento eu decidi ser radical. Mas não é radical errado, é radical certo. Porque eles olham para o radical e dizem, radical é errado. Não. Ele foi um radical certo, alimentação precisa, perfeita, 3 vezes por dia, fisioterapia, radicalmente certo. Paulo, olha que legal que você está falando, que você me ensina muito com isso. Você está falando que você estuda 1 hora por dia, você tem o seu momento com Deus 1 hora por dia, você treina 1h30, você tem a sua liberação. Você me ensina que você se alimenta do que você quer para sua vida. Bem-estar, espiritualidade, momento com Deus. Você quer ter uma saúde boa, você quer alto rendimento, alta performance. Então você me ensina que você se alimenta todo dia do que você quer para sua vida. É isso aí. E essa constância, a constância dessa radicalidade correta, a constância do fazer certo, vai te gerar... Eu quero saber quanto tempo você demorou em ficar curado aí dessa radicalidade correta. Olha, aí os médicos deram o protocolo de eu voltar a jogar com a minha lesão de 1 ano. Eu voltar a fazer atividade física, de treinar com um grupo, tudo, 1 ano. Para voltar? Mínimo, 1 ano. 1 ano, 1 ano e meio. Só que nisso tudo, por que eu até peço desculpa pela longa história, mas tudo isso acontecendo. Então, fim de setembro para outubro, eu volto para a Ucrânia. Ali eu tinha 5 meses, 4 para 5 meses da lesão. O que eu quero dizer? Porque meu contrato acabava em dezembro. E se eu não recuperasse a tempo de jogar,
até dezembro, o que acontece? O último jogo do ano na Ucrânia é 12 de dezembro. E tem uma pausa por causa do inverno. É impossível jogar no inverno. Então, o campeonato ali, um pouco mais que a metade, ele para por causa do inverno. Ele só retoma em fevereiro. E aí, eu queria recuperar para jogar. Porque se eu jogasse alguns jogos antes de acabar o ano, eu renovaria o contrato ou outro clube teria interessado em me contratar. Se eu não jogasse, qual clube que ia me querer? Se eu estou um ano parado sem jogar depois de uma lesão grave e não joguei no próprio clube que eu estava recuperando, provavelmente ia ser muito difícil, né? Então eu tinha como objetivo jogar alguns jogos antes de acabar. Só que se você fizer a conta, daria 7 meses de lesão. Era um risco absurdo eu jogar. E os médicos falavam, não, é um risco absurdo, você não pode fazer isso e pode piorar ainda. Voltei para a Ucrânia, o Luciano Rosa, é um fisioterapeuta que estava há 11 anos no clube, no Corinthians, e ele cuidou da minha lesão o tempo todo aqui. A gente teve uma afinidade muito grande e ele queria um desafio fora do país. E aí, vamos comigo. Ele saiu do Corinthians depois de 11 anos. Caraca. Foi comigo para lá. A gente fez a preparação toda lá na Ucrânia, quando a gente chegou, até o final. Tive um revés chegando lá, meu joelho inchou, talvez por causa do voo longo. Até coisas que nunca aconteceram aqui, foi acontecer lá. Meu joelho inchou logo quando a gente chegou, nos primeiros dias. Pra gente foi um balde de água fria, porque... Gelo. Uma corrida, gelo total. Corrida quanto tempo? Atrasou um pouco, foi indo... Agora, ainda vou dizer mais. Deus é tão precioso que nesse inchaço, nesse edema, água, né, no joelho, talvez tenha sido aquele tempo necessário para Deus curar aquele ligamento, mais 1,5 milímetro de ligamento que faltava para ele começar. E aí dá tudo certo. Aí a pergunta é, eu vou reclamar, eu vou me vitimizar, eu vou amaldiçoar Deus porque meu joelho inchou chegando? Ou eu vou dizer, Deus, eu sei que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e segue seus propósitos. Eu posso não entender, mas eu sei que foi o melhor para mim. Caraca. Nossa, tu encaixou a peça do quebra-cabeça. Parece que você já sabe minha história, hein? Caramba. Não, essa aí não. Até me arrepio. É o mesmo Espírito Santo. Voltei a treinar com o grupo na última semana de dezembro. Fiz 3 treinos com o grupo. 3 treinos. Minha parte física, para poder participar de um jogo, era muito baixo, muito aquém. Por quê? Eu comecei a treinar com o grupo, fiz treinos, mas é muito cru. Só vocês entenderem. O jogador pega o preparo físico jogando. Ele pode fazer musculação, fazer o que for, mas ele só entra em forma mesmo em campo, treinando com o time. Isso. E ali precisava de uns 3 meses mínimo treinando para poder ir entrando aos poucos no jogo. O atacante da posição machucou. O time estava sem atacante para jogar. O treinador chegou para mim 2 dias antes e falou, Júnior, como é que tu tá? Talvez eu precise levar você pro jogo. Pro último jogo. Eu falei, mister, eu quero. E é um treinador, ele é italiano. Até então eu não tinha trabalhado com ele antes. Ele tinha chego nesse tempo que eu fiquei tratando. Então era um cara que não conhecia meu trabalho, minha influência, não conhecia nada. Só por vídeo. Só que ele tem aquele sangue no olho. Ma che? Vamos giocare, mangiare, vou jogar. E ele viu também que eu tava com muita vontade. Aí chegou, minha empresária chegou lá para fazer a minha renovação, para eu ter mais tempo e tal. E aí na quarta-feira, o jogo era sábado, ela chegou na quarta-feira, fez uma reunião com os diretores, acertou minha renovação para mais 1 ano. Beleza, conversou, falou, dia seguinte depois do treino a gente vem para assinar o contrato. Dia seguinte acabou o treino, eu recebo uma ligação dela, estava dentro do vestiário. Júnior, desculpa. Voltar atrás. Voltar atrás porque os médicos não assinaram o termo de responsabilidade, o termo médico, o exame médico. Eles não acreditam que você vai voltar a jogar em alta performance. Caramba, fiquei triste. Fiquei muito triste. Mas aí eu peguei eu treinei bem pra caramba esse dia.
todo mundo me elogiou assim, eu tava bem. E aí, entrei no carro para ir para casa e eu coloquei o louvor do Thales Roberto. Eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Caralho. E aí, eu fui para casa chorando e escutando louvor. E aí, quando cheguei em casa, ela me liga. Ela teve reunião na quarta, acertou. Isso foi quinta, depois do treino. Eu fui para casa e aí ela me liga e fala: Júnior, 6 horas da tarde vem para cá, porque o diretor bateu no peito, assumiu a responsabilidade. Vai ser a primeira vez na história que uma pessoa vai assinar um contrato com o clube de renovação sem ter o exame médico aceito pelos médicos. Então a responsabilidade é toda dele, mas ele acredita por tudo que você já fez, ele acredita que você vai voltar a jogar. Cara. E aí, nisso ela veio até minha casa, e aí a gente escutando esse louvor, colocamos esse louvor, a gente se abraçou, minha esposa também se abraçou, a gente chorava muito. Porque eu não queria sair da Ucrânia, quase 10 anos de história ali no país, com tudo que aconteceu, sair pelas portas do fundo. Imagina eu ia sair dali machucado, sem honra nenhuma, a saída sem honra nenhuma, desacreditado. Deus não faz isso. Desacreditado pelo seu próprio time. Deus não faz isso. Eu tinha uma história tão boa ali, tão legal, até dentro do clube, até com os próprios médicos. Eles estavam sendo sinceros, eles estavam falando do que eles acreditavam, eles estavam sendo profissionais. Não é que eles eram meus amigos ou não eram meus amigos. Quantas pessoas estão numa vida medíocre porque tem síndrome de perseguição? Tudo que alguém faz ou fala é porque contra mim, porque não me ama, porque não tem inveja de mim, porque não me aceita. Olha a postura. Cara, os mestres fizeram o que eles acreditavam. A experiência deles, a história deles diz que pessoas com a minha lesão não vão se recuperar, não vão ter a mesma performance de antes. É verdade, quer que eles mintam? Dane-se o que os mestres falaram. Nós temos um Deus que fala muito mais alto. Muito mais alto. E aí, isso quinta-feira à noite, 6 horas, a gente renovou o contrato por mais 6 meses, que é até o fim da temporada. Iria até o meio do ano de julho de 22. Quinta-feira à noite. Sexta-feira de manhã eu teria treino. Eu tive treino. Depois do treino a gente almoça e vai viajar para uma viagem longa, para um jogo muito difícil, lá para Alexandria, que é uma cidade longe, uma estrada muito ruim, no frio, menos 10 graus, para jogar um jogo muito difícil, que é o último jogo do ano. O Dinamo de Kiev em primeiro lugar, o Shakhtar em segundo. E eu fui pro jogo todo animado. A estrada longe pra caramba, todo mundo... Ai, meu Deus, eu parecia um... um menino ganhando presente. Tudo era legal. Eu, olha isso. Não, tá ótimo. Brincando dentro do ônibus, né? Tava com os meninos, mas numa boa, bem legal. E aí chegamos pro jogo, primeiro tempo, acabou 0-0, segundo tempo, 1-0 pro Alexandria. O time perdendo, o Shakhtar perdendo de 1-0. Na sexta-feira, depois do treino, o treinador falou: Júnior, tu aguenta jogar 10, 15 minutos? Falei, sim, pode contar comigo. E aí ele me levou pro jogo. Aí volta. Perdendo de 1-0, 30 minutos para acabar o jogo, ele me chama. Eu falei, caraca, 30 minutos, eu não tenho condições nenhuma de jogar 30 minutos. Mas vamos lá. A gente vai administrando, né, com a experiência, vamos lá. 1-0 pro Alexandria, ele me chama. Nessa que eu tô saindo do aquecimento, eu tô indo pro banco, nosso time faz um gol. 1-0. 1-1. Desculpa, 1-1. Nisso eu fico ali aquecendo mais um tempo, dá 5, 10 minutos. Quando deu 25 minutos para acabar o jogo, ele me chama. Bom, bora, vamos entrar. Aí, putz, eu vi ali todo mundo no banco, a comissão italiana, os jogadores ucranianos, brasileiros, todo mundo. Vamos lá, Júnior, vamos, não sei o quê. Entrei, 2 minutos dentro de campo eu faço gol. Gol, assim, gol de milagre. Eu vou botar esse gol agora, hein? Explica que vai entrar esse gol na edição. Gol de milagre. Eu me posiciono ali próximo ao último zagueiro para não ficar impedido. Um lateral esquerdo é canhoto do time adversário, ele foi chutar a bola com a direita, uma bola que veio muito alta. Ele espana a bola. Então eu já estava atento, dei um toquezinho na bola, o goleiro saiu dentro da área. Isso.
eu dei um toquezinho na bola, a bola vai indo assim pra dentro do gol. Bem suave, todo mundo correndo pra tentar tirar a bola e a bola bem suave entra. Uau. Eu fui correndo pra linha de fundo, né, pra comemorar. O treinador foi o primeiro a chegar. O treinador chegou antes que todo mundo pra me abraçar, pra comemorar. Veio o goleiro, veio o diretor, veio todo mundo pra comemorar junto, me abraçar. E o jogo acabou 2-1. A gente ganhou aquele jogo e o Dynamo empatou o jogo. O que aconteceu? A gente acabou o ano em primeiro lugar, o Dynamo ficou em segundo. Uau. Cara, Deus é tão bom, assim, tão maravilhoso que nem nos meus melhores sonhos, maior positivo que eu poderia ser, eu nunca imaginei que seria desse jeito. Apoteótico. O treinador chegar ali e me abraçar, os jogadores daquela forma, Deus teria me dado muita honra, né? Nossa, Deus me deu um presente que... Deus fala aos seus filhos, fiéis, perseverantes, Ele dá dupla honra. Não é honra, Deus dá dupla honra a quem cumpre essa jornada. E aí, naquele momento ali que eu tava chorando pra caramba, gritando, esbravejando, comemorando tudo ao mesmo tempo, me veio, assim, um filme de tudo. Eu chorei muito durante a minha recuperação. Vários momentos, assim, eu ficava num canto sozinho, também minha esposa, eu tentava, assim, me esconder um pouco, ia pra um lugar, chorava muito e tal. Vários detalhes que iam acontecendo, eu fui, sabe, assim, me sentindo muito, mas ali valeu a pena. Uau. Tudo, da alimentação, do treino 6 horas da manhã, de escutar aquilo dos médicos, a gratidão na hora da lesão, a dor, muita dor durante a recuperação, dobrar o joelho, flexionar o joelho, ter que ter um limite. Bom, tudo que passei, aquele momento ali valeu a pena. Caraca. Acabou assim o ano, vim embora de férias. Segura aqui. Vamos fazer fecha esse bloco. Eu vou compartilhar. Eu rompi o ligamento do joelho posterior. Eu estava na França. Eu não ia mais esquiar naquele dia. Eu estava com medo. Nunca tive medo de esquiar. Mas deu medo. Esse cara, com medo que, pô, eu não tenho medo de esquiar. Esquio há tanto tempo. Desde 2000 que eu esquio. Isso foi em 2018 para 2019. Eu esquio desde 2001, né? Nunca tive medo, já caí de todo jeito, nunca tive medo. E estava com medo. Aí parei, fiquei ali no hotel, olhando as pessoas indo, aí deu 4 horas da tarde. Você quer saber? Vou dar uma esquiada. Subi, e aí quando venho vindo, esquio, pá, e eu passei do hotel, na pista. Aí eu disse, putz, passei do hotel e não dá para subir a montanha, né? Aí eu disse, ok, parei lá embaixo, eu tinha a opção, ou ia de ônibus, tinha um ônibus do hotel, tal, que subia, ou vinha no teleférico, como é que chama, que sobe, o carrinho que sobe? O lift. E aí eu subo, aí disse, cara, vou de lift. Só que o lift não parava no meu hotel, só parava no alto da montanha. Eu disse, putz, grila, vou ter que descer, não tem jeito, né? E aí desço, com medo, e o que eu mais temia me aconteceu. Estou aqui, a pista não estava boa, muito gelo, pouca neve, muito gelo na pista, e peguei uma pedra e voei, e lá em cima, treco, sabe, madeira quebrando, prá. Quando eu estava voando, eu disse, que merda. Rompi o ligamento do joelho. Quando eu caí, eu já sabia o que tinha acontecido. Aí fiquei ali pensando no chão, aí fui tentar ficar em pé, o joelho desliza, eu caio. Eu disse, agora? E aí na hora veio esse cara, tudo coopera para o bem de quem ama Deus e segue seu propósito. E ali fiquei e vi a solidariedade, as pessoas passavam, e tal, e aquela ali, pessoas que eu nunca vi, querendo me ajudar, dando uma palavra de força, pessoas experientes pegavam meu joelho e diziam, tá rompido, né? Fica aí, eu vou ligar, já ligavam ali, eu vi muita solidariedade. E aí foi passando o tempo, o resgate não chegava, pôr do sol, as pessoas foram parando de passar, foi escurecendo. Cara, eu tô no alto de uma montanha, já escuro, sozinho. E o resgate não vinha. Eu tinha um parceiro, não estava... E o lifting tinha parado,
disse, cara, agora tá por mim. E aí eu peguei os esquis, botei embaixo de mim e começava a descer montanha. Só que muito gelo, daqui a pouco eu perdi e só tinha uma perna, e eu perdi o controle, e ia um esqui por um lado, um esqui pelo outro, e sorte que tinha lua, viu? E aí mas descia 200 metros. Aí depois eu ia engateando na neve, pegava um esqui, procurava outro esqui, pegava outro esqui, aí botava embaixo de mim e voltava a descer. E voltava a descer, e ia descendo, freando com uma perna, né, com as mãos, e eu só comecei a descer quando minha bunda começou a congelar na neve. A bunda começou a literalmente congelar. E aí comecei a descer, e assim eu fui descendo, até cheguei num platô, e lá apareceu um carro. Era um carro que tinha um resgate. Ou seja, eles só me resgatariam naquele local. Eles não tinham como me resgatar lá em cima, ninguém me falou nada disso. E aí cheguei lá, aí o cara, muito gente boa também, mas eu tô falando de 2 horas e pouco aí, sozinho. E aí o cara me botou num negócio lá, me amarrou, botou um negócio, e ele desceu a montanha esquiando comigo. Era neve, o cara, neve passando, e eu ali. Se o cara cair, eu tava preso, não tinha como sair dali, não. Caraca. Preso, completamente preso. Mas o fato é que eu desci, fui pro hospital da cidade, e o cara rompeu o ligamento posterior, pá. Se você quiser ter mobilidade, não vai ter que operar. Se você é atleta, tem que operar, senão... E aí falou. E aí eu fiquei perguntando, Deus, porque eu tenho certeza que tudo coopera para o bem de quem ama Deus. E qual foi... O que isso foi para mim? Qual é o benefício disso? Até hoje eu não soube. Mas eu sei que, mesmo eu não sabendo, eu tive algum ganho, porque tudo coopera para o bem de quem ama Deus. Nesse eu não soube. Agora, em junho, dia 1º de junho de 2022, eu fiz uma cirurgia. Eu tinha um problema de respiração tremenda. O método CIS era um sufoco. O método CIS era um remédio de nariz para poder respirar durante o método CIS. À noite, quase 90% das noites, remédio de nariz. E aí tinha uma cirurgia marcada, tal, fiz a cirurgia, Dr. Glauco, Fortaleza, excelente. 8 dias depois eu volto para São Paulo, acordo na minha cama, e de repente uma hemorragia severa. Sangue, eu me engasgando com sangue, eu tinha por essa cabeça, sangue caindo. Vem uma toalha e a toalha não dá. Eu disse, não, mas vai passar, vou pro banheiro, pro boxe, né, tomar um banho, porque eu achava que ia passar o sangue não passa, caindo. Muito sangue, eu saio, meu banheiro é branco, o banheiro todo ficando ensanguentado, uma toalha, encharquei 4 toalhas. 4 toalhas completamente encharcadas de sangue. Eu disse, tem que ir para o hospital. E aí, vem minha esposa, motorista, a gente vai para o hospital e chega lá, muito sangue, e o médico que estava lá não consegue estancar o sangue. O sangue, eu não conseguia ficar assim, que eu me engasgava com sangue, e engolindo muito sangue, botando muito sangue para fora, e de repente, eu começo a ficar, a vista começa a ficar turva, eu começo a suar, começo a ficar branco, e eu não estava nervoso. Eu sabia que eu estava entrando no estado de choque, né? Eu já ajudei em acidentes de carro, que eu vi as pessoas entrando nesse estado. Eu tive uma época no Ceará, o pessoal que teve um acidente num carnaval, eu estava ali perto, eu fui socorrer e eu vi pessoas, foi muito grave, e eu vi pessoas, as mesmas coisas que eu estava vivendo, eu vi pessoas vivendo ali, pessoas com hemorragia, né? E o nosso desafio ali era estancar o sangue daquelas pessoas. Eu disse, cara, eu tô entrando no estado de choque. E aí eu disse, amigo, e aí? Tem naquelas... O médico, e o cara, tá difícil. E de repente vem um médico. Aparece um médico que não era para estar ali, mas estava ali, um médico especialista em nariz, especialista nisso. E ele consegue estancar o sangue, né? E aí ele dali para a noite fica 2 grupos médicos, faz cirurgia novamente, ou deixa o tampão aí e com medicação vê o que acontece. Mas nessa vez, né, foi muito claro que Deus tinha para mim. Eu vi com uma vida efêmera. De repente eu rompi o ligamento, você de repente tinha nada a ver. De repente, tua vida inteira estava diante de você, o ligamento rompido, minha carreira ameaçada, minha vida ameaçada, tudo que eu construí sendo interrompido precocemente. E ali eu vi minha vida sendo interrompida. Eu sabia que estava entrando num estado de choque. Eu sabia que não tinha mais, talvez, poucos minutos ali ainda acordado, né? E suando, eu suava em bicas, né? E conversando com os médicos e estando no... E eu disse, cara, eu vi a vida passar diante de mim ali.
bem, 9 horas da manhã em casa, e de repente, 8 dias depois da cirurgia, sair, o nariz começar a sangrar muito, e eu vi como eu sou pequeno, né? Eu digo que diante de todo o revés, eu digo assim, o que é que eu tenho para aprender com isso? Ou qual é a oportunidade que tem por trás disso? E eu vi como eu sou pequeno, como eu sou falho, como eu sou dependente, como eu sou pequeno mesmo, fraco, um sopro nesse mundo, uma onda que se vai. Isso me fez muito bem, a entender quanto eu dependo de Deus, o quanto eu dependo de Deus e quanto eu preciso de pessoas. Isso para mim mudou minha vida. E de lá para cá, as pessoas dizem, você está diferente, você está diferente. Eu estou. Eu sei como eu dependo de Deus e como eu preciso do ser humano ao meu lado. Então, se eu dependo de Deus, cara, eu tenho que me agarrar com Ele. E se eu preciso das pessoas, todo o tempo eu preciso de alguém, eu tenho que tratar muito bem o ser humano ao meu redor, quem está perto, quem está longe, porque eu preciso, e a qualquer momento, você não sabe o quanto você vai precisar de alguém ao seu lado. Então é melhor você tratar bem o ser humano, tratar bem a espécie humana, tratar bem as pessoas, porque você não sabe quando elas vão ter que salvar a sua vida, né? E quando é que Deus vai dizer um sim para você. Então, isso mudou minha vida. As pessoas dizem que eu estou diferente, estou. Porque eu vi como eu sou pequeno, fraco, sou passageiro e quanto eu preciso de pessoas e das pessoas certas e quanto eu preciso de Deus na minha vida. Nossa. Isso foi forte. Forte. Você falou. 2 aventuras que... Em todos os momentos você precisou de pessoas para te socorrer. Como a gente E você? é dependente, né? De Deus. E você disse que as pessoas te pegaram, né? E você disse, era Deus. Era. Deus usa pessoas para nos pegar. Deus usa pessoas para nos salvar. Deus usa pessoas para nos conduzir. É verdade. Né? E aí, onde é que nós paramos? Acabou o ano. Shakhtar em primeiro lugar, Dinamo em segundo lugar. Acabou o ano. Campeão? Não, ali era... Parava por causa do inverno. Do inverno. Aí o campeonato retomaria em fevereiro, terminaria em junho. Férias, venho pro Brasil, tranquilo. Volto para lá, pré-temporada. Acabou a pré-temporada, volto para a Ucrânia. Que estoura? Guerra. Rússia invade a Ucrânia. Isso agora é um novo capítulo agora.